Bom dia, pessoal. Esse vídeo é a continuação do 169 já gravado. Eu coloquei aqui letras, escrevendo o nome do meu canal, logicamente, e também do meu site. Todos estão selecionados, tá? Só relembrando o que foi dito no vídeo anterior, que quando eu faço modificações aqui, tendo vários elementos selecionados, eu faço mudança em todos os elementos. E quando eu faço modificações aqui no Physics do Rigid Body, que é o que está vigorando agora, eu faço modificações somente na seleção ativa, isto é, o último elemento que foi selecionado. Já foi explicado isso no vídeo anterior. Então, falando um pouco mais a respeito de Rigid Body, eu fiquei de conversar com você um pouquinho a respeito desse lado aqui, dessas configurações. Ok, essa Convex Hull, essa shape é a mesma dessa aqui, igualzinho, a mesma mudança. A diferença é que se você mudar aqui, você muda todos que estão selecionados, e aqui você muda somente a seleção ativa, tá? Para facilitar a compreensão, eu vou selecionar somente um dos elementos, que é o C, por exemplo, e vou fazer algumas modificações para você ver. A fricção, aqui no caso, ela especifica o quanto a velocidade é perdida quando os objetos colidem uns com os outros. Então, você pode observar que esse C colide com o U na queda e colide depois, logicamente, com esse objeto, que é o objeto passivo, aquele que recebe a ação. Então, clicando em Alt A, eu inicio a ação com a fricção de 0,50. Se eu diminuir essa fricção para zero, observando o C ainda, pode ver que ele já faz uma modificação maior, porque ele tem menos resistência com fricção zero, isto é, ele não está atritando com nada, ou não recebe o atrito, segundo essa informação. Tá? O outro item, Bounciness. Bounciness, ele funciona da seguinte forma. Ele é o tanto que o objeto salta quando ele cai em contato com o objeto passivo. No entanto, segundo o que eu aprendi do próprio autor, isto é, do último autor, porque esta ferramenta foi desenvolvida por vários autores, o Bounciness especifica quanto eles saltam, mas funciona só se você seleciona Bounciness, o quanto você queira aqui para o objeto ativo, e também o Bounciness para o objeto passivo. Então, se eu clicar em Alt A, pode observar que o C pula muito mais do que quando o Bounciness estava desligado. Vamos voltar o Bounciness para zero e vamos voltar o Bounciness para zero aqui do objeto ativo. A margem de colisão. Margem de colisão é usada para melhorar o desempenho e estabilidade dos corpos rígidos, e ela depende desse formato aqui, e comporta-se de forma diferente dependendo de como isto está configurado. Ela é bem incorporada pelas formas esfera, box, a cápsula e o cilindro. E o Convex Hull, segundo as informações, permite apenas uma escala uniforme quando é incorporado. Ela não é incorporada pelas formas como o cone, por exemplo. Vamos ver o que isso pode significar. Convex Hull, pelo que eu entendi, é o convencional. Vamos ver o cone, que é aquele pela qual ela não é incorporada. Você pode observar que ela muda para sensibilidade e com margem 0,040. Vamos ver em Alt A como é que ela funciona. Não parece que faça grandes efeitos. Voltando, vamos colocar em 1 aqui, Alt A. Ela meio que expulsa, né, tudo à volta dela. E vamos voltar para 0,04 aqui. E vamos voltar aqui para Convex Hull. Depois vocês façam, por favor, pesquisas com outras formas, porque os efeitos são diferentes, tá? Existe uma riqueza enorme de
possibilidade de combinação dessa ferramenta. Então, é necessário que você faça mais investigações. O grupo de colisão são as layers. Então, se eu tiver clicando em C, tiver com tudo isso aqui selecionado, todos esses objetos estão nessa layer. Então, se eu quiser, por exemplo, mudar o C de layer, e veja bem, essa layer aqui não é igual a essa. Nessa eu preciso clicar em M para fazer a mudança de um elemento de layer. Essa aqui é só eu clicar aqui que o C terá mudado de layer. Então, se eu clicar em Alt A, pode observar que o C simplesmente não é retido mais por esse elemento, porque esse elemento não é mais suporte para ele, porque ele está em outra layer. Então, se você quiser fazer um objeto desaparecer, por exemplo, é uma estratégia válida essa. Agora, se eu quiser voltar o C para a layer onde estão os outros objetos, é só eu clicar aqui. E a dinâmica dos corpos rígidos. Você pode trabalhar com desativação e habilitar desativação. Então, se eu clicar aqui e começar o desativado, nessa velocidade linear e angular, e clicar em Alt A, eu posso observar que o C ele ficou relativamente mais afastado quando ele estava caindo do que antes. Vale você fazer pesquisas com pequenos números, com grandes números, porque, como eu já disse anteriormente para você, em outros vídeos, às vezes pequenos números fazem grandes diferenças no Blender, quando para outras características nós precisamos de números enormes. Bom, dumping. Dumping é amortecimento. Se eu clicar aqui em translação e deixar em 1, observe o C que está selecionado. Ele cai com uma velocidade muito menor do que as outras letras. Então, voltando ao início. No entanto, se eu colocar em ponto 9, por exemplo, que é uma variação pequenininha, digamos, você pode ver que ele já cai com uma velocidade maior junto com os outros. E rotação, o amortecimento de rotação. Eu não sei se ele vai fazer grandes diferenças, mas se eu modificar o C aqui e Ctrl A para aplicar a rotação, eu clicando em Alt A, ele não faz, no momento ele não está fazendo nenhuma rotação. Pode ver que ele acaba até um pouquinho de rotação, ele até termina aquela rotação que ficou no meio termo. E vamos ver se eu aumentar bastante a rotação, ela vai fazer algum efeito aqui. Parece que ela só diminui a velocidade de terminar a rotação, digamos, em torno de 90 graus, mais ou menos. Não me parece que ele faça grandes diferenças. Vamos voltar à rotação. Vamos colocar mais ou menos onde estava anteriormente. Tem mais um detalhe. Além de você ter essas configurações aqui, para você pesquisar a respeito das características do Rigid Body, ainda aqui em cena, você ainda tem outras possibilidades para você trabalhar com Rigid Body World. Tem a velocidade com que isso cai, então vamos baixar bem, vamos deixar bem pequenininho para você entender a diferença. Alt A, veja bem, ele cai com uma velocidade bem menor do que ele caía anteriormente, e agora ele está afetando todos os membros do grupo, e o C está condicionado àquela condição de translação ponto 9, certo? Então, voltando aqui para a cena, essa é uma das características. Deixa eu colocar em 1 novamente. E Split Impulse. Se você tem dois objetos que se chocam e se expulsam, digamos, um ao outro,
ele divide o impulso, então o choque fica menor. Então, o C, por exemplo, ele bate com o U, depois ele bate aqui. Então, se eu clicar em Split Impulse, é para que ele não se projete muito longe do que ele está agora. Também aqui é um lugar para você fazer mais investigações, porque tem Rigid Body Caché e Rigid Body Field Weights, tá? Para princípios básicos, acredito que dê para você dar uma olhadinha e dar uma pesquisada a respeito de como isso funciona. O Rigid Body também aceita campos de força, como você pode ver aqui, tá? Então, você pode vir em Shift A, colocar um campo de força, qual seja, o que você queira. Veja bem que tem bastante aqui. E depois fazer as configurações aqui e verificar o que acontece. É uma ferramenta bastante extensa, tá? Uma outra coisa que gostaria de falar com você é sobre constraints. No entanto, eu vou deixar para o próximo vídeo, porque eu acho muito desagradável um vídeo muito comprido. E então, espero que você tenha gostado, entendido. Qualquer dúvida, você me escreve. Se eu souber responder, com certeza eu farei. E até o próximo. Nos vemos lá então.